Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios. Venho aqui trazer mais um videozinho bem curto, bem rápido e didático, né, sem edição, para falar sobre vazamentos dentro dos apartamentos ou problemas em que o síndico precisa entrar dentro do apartamento do morador para constatar algum problema. Aqui no escritório, muitas vezes eu sou consultado pelos meus clientes, condomínios, síndicos e moradores, se o síndico tem autorização para entrar no apartamento de algum morador, para verificar uma obra, para verificar algum problema que está tendo no prédio que ele precisa vistoriar, né? E qual que é o X da questão? Isso acontece muito com vazamento, tá? Muitas vezes o condômino do apartamento de baixo reclama que está tendo uma infiltração, a vazamento, e o síndico precisa entrar no apartamento, mandar uma equipe para rastrear a origem desse vazamento. Porque em caso de vazamento é assim, quem é o culpado pelo vazamento? Você tem que primeiro identificar a causa do vazamento, o que gerou aquele vazamento, a origem, né? Então, se a origem do vazamento é culpa de alguma tubulação do condomínio, né? Aqueles canos verticais, né? Geralmente, o condomínio é o culpado, tem que fazer o conserto e indenizar o morador. Mas às vezes o problema é os canos ramais, aqueles horizontais, né? Exemplo, o morador vai fazer uma obra lá no banheiro, né? Troca a tubulação, às vezes ele não contrata um especialista, né? Faz lá com um profissional de péssima qualidade ou usa material de péssima qualidade, faz sem ART, né? Que é uma anotação técnica dos profissionais do ramo da engenharia, e o CAL, né? Também tem da arquitetura. E aí ele não faz e dá um problema, e aí vaza. Ou ele faz, sabe aqueles condôminos que querem ser engenheiro, pedreiro, né, de final de semana, e aí faz alguma coisa errada. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes o síndico essas pessoas relutam em deixar entrar no apartamento, né? O apartamento é propriedade privada, a gente sabe, não pode entrar sem autorização do morador. Mas assim, o síndico ele tem a obrigação, né, de verificar o bem-estar dos demais condôminos, né? Então, se você está recebendo reclamação dos demais condôminos, você tem que agir, você não pode ser omisso, né? Então, nessa situação, o síndico pode sim mandar uma notificação para o morador pedindo uma vistoria no apartamento, sempre acompanhado de prestadores de serviços cadastrados, qualificados, né? E o morador tem que autorizar, tá bom? Lógico, vai ter que ter agendamento, vai ter que ser num horário comercial, que o morador também esteja disponível. E o morador também pode trazer um profissional da sua confiança para acompanhar essa vistoria. E aí, quem é que paga por essa despesa, né? Ora, o condomínio a princípio paga, né, esse agendamento, essa verificação, essa apuração. Mas se depois ficar apurado que o morador era o responsável por aquele prejuízo, parte elétrica, instalações equivocadas, irregulares, né? Retirada de paredes, né? Construção de alvenaria estrutural não pode. Então, às vezes o morador vai fazendo modificações e não avisa o síndico, não atualiza o manual. Tem um manual das áreas comuns, tem um manual das áreas privativas. Quando o morador vai fazer qualquer alteração no seu apartamento, ele tem que comunicar também, é uma responsabilidade. A gente tem a norma da BNT, a 16280, essa famosa norma aí, que fala tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Mas o síndico pode fazer, uma notificação através da administradora pedindo permissão para vistoriar o apartamento. 2, o síndico pode até chegar a aplicar uma multa se o morador resistir em permitir a vistoria, tá? Lógico, você tem que explicar por que você quer fazer a vistoria, se organizar para fazer a apuração. E 3, dependendo da situação, da gravidade, da urgência do problema, eu já tive cliente que me contratou e a gente entrou na justiça, pediu uma liminar para o juiz por conta diante de uma situação que poderia causar um prejuízo maior, né? Sei lá, um curto-circuito no prédio, alguma coisa assim, que pudesse prejudicar todos. E aí o juiz autoriza entrar no apartamento, né? Nem tenha que ser com reforço policial, mediante acompanhamento, oficial de justiça e tudo mais, testemunhas. Mas assim, gente, o que vocês conseguirem fazer administrativamente, leve testemunha, converse, chama o zelador, vamos lá, vamos ver uma vistoria, etc, etc. Porque a gente quer resolver a situação, né? Ninguém quer criar problema para ninguém. Mas o síndico tem essa responsabilidade sim, tá? Porque ele tem que preservar as áreas comuns e também o bem-estar dos condôminos, né? Então ele tem esse dever. Alguns casos, não é área comum, não é área do condomínio, às vezes o síndico se omite, né? Por exemplo, o vizinho de baixo tem um vazamento e o de cima não deixa entrar para verificar. Muitas vezes a recomendação que os administradores dão, eu discordo, né? Mas eles costumam empurrar o problema, cada um resolve o seu, né? Tipo, o apartamento de baixo que entre com a ação contra o de cima. Eu não oriento dessa forma, porque em que pese o apartamento de baixo, nesse exemplo, pode contratar um advogado, entrar na justiça e exigir apurar esse problema,
o síndico tem que mediar essa situação. Faz parte das obrigações do síndico ser um mediador de conflitos, né? Então, nesse caso, a gente está apurando, né, o condomínio, o problema. A gente não está preocupado em saber quem é o causador do problema. A gente quer primeiro entender o que aconteceu, para depois que souber quem é o causador do problema, apresentar uma solução técnica, né? Ó, vai ter que fazer um conserto, vai ter que quebrar a parede, trocar prumado, enfim, né? Alguma coisa técnica vai ter que fazer. E nesses casos nós entendemos que o condomínio não pode ser omisso, tá? Pelo menos tem que demonstrar que tentou, né? Se lá na frente o condomínio de baixo vai processar o de cima e também vai processar o condomínio consegue responder no judiciário que não pecou pela omissão, tá bom? Porque, novamente, o síndico não pode entrar no apartamento de ninguém sem autorização do proprietário ou judicial, tá bom? Lógico, em caso de emergência, incêndio, aí é o bombeiro que entra, né? Aí não precisa de autorização porque é um caso emergencial para salvar vidas, né? Então, nesses casos, a polícia, né? Mas casos em que não há essa situação, somente dessa forma. Legal? Espero ter ajudado, contribuído com esse vídeo. Clique no sininho, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, tem meus contatos aí. Um forte abraço a todos. Até mais.